Sobre oração, todos nós sabemos da necessidade e importância da oração. E todo mundo ora. Todo mundo não tem como, um dia já fez ou faz, ou está sempre fazendo, ou faz de vez em quando orações específicas. Agora, a grande pergunta é: nós sabemos orar? Nós estamos orando certo? Nós estamos expressando aquilo que deveria ser expressado? O que é orar? Orar é você liberar palavras, orar é você profetizar, orar é você conversar com algo. Você conversa com Deus, você conversa com uma pessoa, você conversa com um elemento. Então, orar é liberar palavras. E que tipo de palavras que nós estamos liberando, né? Porque todo mundo fala, vamos orar, precisamos orar. Mas você sabe orar? Você já parou para prestar atenção nisso? Suas orações estão sendo recebidas por anjos ou sendo interceptadas por demônios? Dependendo do que você está orando, você está ativando demônios, sabia? Dependendo do que você está falando na tua oração, não é porque você fala, vou orar aqui agora. Dependendo do que você estiver falando, se forem palavras comuns, se forem palavras da tua alma, se forem palavras do teu cotidiano, se forem palavras de expressão de derrota, expressão de conformismo, de reclamação, uma série de coisas, certamente estas orações estão potencializando demônios, esperando uma palavra tua. Portanto, orar não é só você dobrar o teu joelho, se é que dobra, né? Porque não tem mais isso também, ou você ficar falando feito papagaio. Jesus sempre repreendeu as orações dos caras que ficavam na praça, ficavam fazendo aquelas orações da alma, aquela oração que às vezes até arrepia, aquela oração que eu choro. Não estou dizendo que não acontece isso do outro lado também, mas as orações nossas, elas são recebidas por Deus quando saem de um coração sincero. Mas Romanos fala o seguinte: nós não sabemos orar como convém. Então, o primeiro passo para você fazer uma oração eficaz é você já falar assim, Senhor, eu não sei. É você ter esta humildade, você ter este reconhecimento de falar assim, eu não sei orar. Agora, eu quero aprender. Os discípulos, quando viram Jesus orando, e olha que eles tinham experiências de oração, de ministério, de à frente de trabalhos, de orando por enfermos, eles estavam bem envolvidos naquilo que é a oração como nós conhecemos. Quando eles viram Jesus orando de madrugada, principalmente, então assim, se você não tiver orando de madrugada, já vai ser melhor, porque você tem uma outra esfera na madrugada, tá? Você tem a concorrência é menor. A concorrência é menor e os demônios estão um pouco mais não ativados, né? É uma grande verdade isso. Agora, quando eles viram Jesus orar, está lá em Lucas, eles fazem uma oração. Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos como que nós fazemos para fazer a oração, porque até agora que eu vi, vendo o Senhor orar, a minha oração não está sendo feita para Deus. A minha oração está sendo feita para minha alma e, infelizmente, demônios estão interceptando a minha oração e causando males. Sabe aquele ditado? Quanto mais reza, mais assombração aparece? Eu tenho falado isso já há algum tempo. Quanto mais ora, mais o problema piora. É porque, às vezes, a pessoa está ali lamuriando, ela está reclamando. E Deus chegou a um extremo. Quando Moisés, o grande homem dele que estava orando, Deus falou para ele, falou assim, Moisés, pare de orar. Moisés, não é dessa forma, pare de orar. Tem gente que fica orando, esperando que Deus venha e coloque a aguinha na boquinha dele, abre a porta do emprego. Tem gente que fica orando e não tem ação, né? Por exemplo, oração, orar já é ação. Orar é falar com aquilo que você recebeu e está querendo, e aí você entra em ação. Mas principalmente, se você já não sabe orar, o que acontece? Duas coisas básicas que eu vejo que as pessoas não têm na oração delas, que a oração já está totalmente equivocada. É você, na sua oração, não confessar os seus pecados, aqueles pecados que você não sabe que é pecado. Veja bem, quando é que na oração você tem que falar, Senhor, eu faço esta oração
com perdão dos meus pecados. Ou você já entra na presença de Deus, a primeira coisa que nós devemos entrar é: Senhor, eu estou entrando na tua presença. E para me tocar na mão do rei, né, para me tocar na mão, quando eu entrava na presença do rei, lá na Bíblia, a gente tinha que tocar no mastro, né, no cajado lá que ele tinha, ou seja, num sentido de humildade. Já entrava e se ajoelhava perante o rei, buscando por misericórdia. Então a primeira coisa que eu preciso é misericórdia. A primeira coisa que eu preciso envolver na minha oração é buscar o perdão. Senhor, eu estou entrando na tua presença. Eu não sei se eu fiz coisas erradas, eu não sei o que é pecado. Pecado é não fazer a vontade de Deus. Então eu posso estar cheio de pecados porque eu não estou fazendo a vontade de Deus. Eu estou levando uma vida independente de Deus. E aí a oração, quando você vai diante de Deus, você já tem que entrar assim: Senhor, eu entro na tua presença e busco diante de ti o teu perdão. Porque se eu tiver com algum erro, este pecado, este mal vai impedir a resposta, a comunicação fluir com Deus. Então, se você não está orando, já chegando diante de Deus, não é de maneira formal, não, é de você: Senhor, Pai, sonda meu coração, Senhor. É a oração de Davi que nos ensina: sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há alguma palavra que eu tenho falado, vê se tem algum ato, vê se tem alguma coisa que eu tenho omitido, vê se tem alguma coisa oculta dentro de mim que eu não sei. E me perdoa, Senhor, me perdoa. Lembra quando a gente está ofendido com alguém, ou alguém está ofendido com a gente pede o perdão, não vem aquela coisa gostosa, a conversa flui, né? O relacionamento melhora, por causa do reconhecimento e pedido de perdão e mudança, né? Porque não adianta nada só pedir perdão e virar as costas e vou fazer a mesma coisa. Não, é perdoar, sendo perdoado e esquecendo. Agora, quando nós entramos diante de Deus já dessa forma, então a sua oração tá bacana. Agora, segunda coisa, quando é que você ora, e eu não vejo mais na liturgia da religião evangélica, dos crentes atuais, eu não vejo assim aquilo que Jesus nos ensinou: que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Se eu não tiver esses dois conteúdos, esses dois pontos na minha oração, esta oração está carente de você aprender. Então, assim, pedido de perdão, e no final Jesus fez a oração: Pai, passa de mim esse momento, passa de mim esse cálice de sofrimento. Lá na cruz ele fazendo a oração, ele falou: Senhor, é terrível o que eu estou passando aqui, mas passa de mim esse cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade, sim a tua vontade. Pecado, quando a gente não faz a vontade de Deus, nós cometemos pecado. Só por isso. Então você pode não ter matado, pode não ter roubado, mas se em alguma área você saiu de manhã, não orou, não buscou a direção de Deus, não se submeteu a Deus, fui comprar alguma coisa, fui ao supermercado comprar o alimento básico, se eu não pedi a direção de Deus, se eu não comprei segundo a direção de Deus, eu fiz a minha vontade. Se eu não fiz a vontade de Deus, eu fiz a minha vontade. E muitas vezes outros ainda fazem a vontade de Satanás. Agora, qual que é a oração? Depois disso, qual que é a oração que você tem que fazer? Qual que é a oração eficaz? Não é você ficar lá: Senhor, meu Deus, meu Pai, tem misericórdia de mim, Senhor, olha Deus, aqui está difícil, ó dias, ó céu, ó azar, ai Senhor, este mundo tenebroso. Moisés começou a fazer a oração em Hebreus, em Êxodo, diante do Mar Vermelho, e ele estava lá orando: Senhor, este povo, Senhor, tu sabes, ó Deus, a história. E aí fica aquela ladainha na oração, né? Fica uma ladainha: Senhor, tu sabes o quanto eu te sirvo, Senhor, tu sabes o quanto eu tenho te dedicado, eu sou dízimo, eu dou oferta, Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Aí coloca louro na cabeça, né? Coloca coroa lá, porque a oração tá boa, oração da alma. E ele está lá: Senhor, esse povo que é teu, Senhor, essa igreja, esse trabalho, Senhor, tem misericórdia. E Deus falou: Moisés, para de orar, por favor. Eu imagino que Moisés assustou-se. Moisés, chega com esta oração. Isso não é oração, isso é uma reclamação. E reclamação, quando você pensa que está em oração, você está num processo de reclamação. O que você está fazendo? Você está recebendo o dobro, você está piorando a situação.
Daí o ditado, quanto mais ora, mais piora. Quanto mais reza, mais assombração aparece. Por quê? Palavras boas, palavras de oração reveladas, os anjos vão recebê-la. Porque o diabo, ele vai interceptar a tua oração. Olha a importância de você buscar o perdão logo no início, porque as tuas palavras vão ser interceptadas. A oração que você está fazendo no teu quarto, na tua casa, onde for, ela será interceptada. Daniel, quando orou lá na Babilônia, a Bíblia fala, depois que o anjo apareceu para ele, o arcanjo Miguel, e disse o seguinte: olha, a tua oração foi ouvida desde o princípio, mas o príncipe da Pérsia me resistiu. A resposta saiu do trono de Deus, que era uma oração no Espírito, uma oração reveladora. Agora o que acontece? O demônio intercepta a tua oração. Ele vai interceptar as tuas palavras. E as palavras que forem podres, as palavras que forem de reclamação, as palavras que forem comuns, as palavras que forem da alma, estas ele vai pegar para ele. E é por isso que atravanca. Tem gente que está pensando que está orando para Deus e está liberando demônios. É sério isso, portanto nós não sabemos orar como convém. Tiago ainda fala, você ora e ora mal. Agora não é para você parar nunca mais, ó Senhor, então realmente eu não sei orar, mas os discípulos nos ensinaram dizendo o quê? Senhor, me ensina a orar como convém. Me ensina a falar contigo como deve ser. E aí o anjo vai, pega a palavra que é boa, filtra e vai para diante de Deus, vai para a resposta. Agora as palavras negativas, as palavras, elas ficam lá liberando demônios, liberando enfermidade. Senhor, essa enfermidade que eu carrego, Senhor, já conheceu, meu pai tinha essa mesma doença, minha mãe tinha, meu pai, meu Deus, esta vida, Senhor, ai Senhor. Aí fica aquela ladainha e o diabo fala assim, ora mais. O diabo vai falar assim, mais aí mesmo, mete a boca, fala mesmo, fala, Senhor, meu vizinho, Senhor que é ímpio, aquele Senhor que não te serve, Senhor, eu te sirvo, estou aqui, o que não te serve está melhor do que eu. E o diabo, é isso aí, o diabo adora essas orações, oração que potencializa o inferno, oração que libera demônios, está repreendido nas nossas vidas, em nome de Jesus. Nós temos que aprender a orar como convém. Então agora, qual é a oração que o diabo entra em pânico, que o inferno fica em polvorosa? Qual é a oração que o diabo vai falar assim, ferrou, lascou, esse sujeito aprendeu a orar, esse sujeito aprendeu a orar, né? Liberar palavras, é você profetizar. Cada vez que você estiver orando, saiba que você estará profetizando algo que você está falando. Então se você, Senhor, minha vida é difícil, você criou aquela dificuldade. Senhor, esses gigantes, Senhor, pai, estou matando um leão por dia, Senhor, está matando nada. Tá correndo do leão, né? Faça amigo do leão, faça o leão ser seu amigo. Daniel não foi lá e matou o leão por dia não, ele fez amizade com o leão e o leão foi servir de instrumento de justiça. Agora, a oração, que as portas do inferno não prevalecerão, isso é importante, Mateus 16, 18, a oração sobre as quais as portas do inferno, ou seja, os planos do inferno não prevalecerão, é a oração que você recebe por revelação. Deus levou Ezequiel para um vale de doentes, um vale de situação complicada, que chamamos de vale de ossos secos, ou seja, uma vala. E ele falou assim, esses ossos, cara, eles estão aí, mataram eles. E aí, Ezequiel, como é que a gente vai fazer? Ezequiel falou, não sei. Ele já não foi assim, não, vamos orar, vamos fazer uma campanha aqui, vamos fazer 21 dias, 41 dias, 51 dias, 61 dias, 365 dias, que só fica no início, né? Normalmente as campanhas, elas só têm um início, né? Igual o jejum, ou igual o regime, né? O regime é toda segunda-feira, né? Toda segunda-feira a pessoa resolve começar o regime, né? Dura até, começa no domingo à noite, depois aquela feijoada, depois aquele churrasco, né? Aí fala, amanhã eu vou começar o regime. Aí começa a segunda-feira, o regime dura até mais ou menos meio-dia. Depois vai pro estômago, vai pro saco, né? E aí, Deus falou assim, que você pode orar sobre esses elementos aqui? Você pode falar com esses ossos secos, que são os teus sonhos secos,
que são os teus planos secos, que são os teus projetos secos, são as tuas ideias secas, suas vontades, tudo aquilo que secou, você pode falar com eles para mim, por favor? Aí ele falou, Senhor, mas o que eu vou falar? Ou seja, já estou reconhecendo, eu não sei o que eu vou falar. Eu não sei orar como convém, Senhor. Aí o Deus vai falar o seguinte, então, Ezequiel, eu vou falar dentro de você, no teu espírito, eu vou soprar no teu ouvido a oração. As palavras que você ouvir eu falando, é essas que você vai falar. Esta oração de revelação, aprenda isso, nós precisamos desenvolver e usar a oração com palavras de revelação. Jesus falou lá em para Pedro, falou assim, bem-aventurado és tu, Simão, porque ele fez uma oração, né? Ele falou com Deus, ele falou assim, Senhor, tu és o Cristo. Aí Jesus olhou para ele e falou assim, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, que não foi carne e sangue que te revelou esta oração, que te revelou essas palavras proféticas, mas meu Pai que estás nos céus, esse sim te revelou. E por causa desta revelação, o plano do inferno, a interceptação de oração do inferno, nada disso irá prevalecer contra a tua vida. Nada disso vai tirar a resposta objetiva. Ou seja, é a oração de comunhão com Deus, a oração de revelação. Aprenda a fazer isso, desenvolva o hábito de orar por revelação. E já começando e não deixando de incluir o perdão dos seus pecados e no final que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, em nome de Jesus. Bênçãos e beijos no teu coração. Weber Pinheiro, ligadinho com o dono do ouro, da prata, do dinheiro, chegando aqui para visitar o meu sobrinho, filho do meu filho mais velho, com a Elisa, que é o Tio James, o Theo, né, em português vai ser Theo, Theo que quer dizer Deus, né? Entusiasmado em Deus, e abençoando você com essa palavra de revelação. Beijos no teu coração.